Amém. Graça e paz aos irmãos e a todos quantos estão participando desta live. Hoje eu vou falar sobre fome. Eu tenho observado que esse tema da fome, ele está muito presente na Bíblia. Estou vendo que minha testa está cortada, né? Então, o tema da fome, ele está muito presente na Bíblia. E eu observo que o mundo, por mais que nós queiramos ser otimistas, mas nós temos que ser realistas. O mundo pode estar entrando num período de fome. A Bíblia diz simplesmente fome. Modernamente é chamado de recessão, colapso da economia mundial, desemprego. Tem vários nomes que modernamente nós chamamos, mas a Bíblia chama simplesmente de fome. Então vamos para o texto. Inicialmente, eu quero ler alguns versículos do primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, a viúva de Sarepta de Sidom. Observando essa, que é um texto bastante conhecido, eu percebo que um dos textos mais pregados na Bíblia é sobre essa passagem da viúva de Sarepta de Sidom. Não está muito bem, não. Então, e temos que lembrar o seguinte, que Sidom, Tiro e Sidom, era da nação dos fenícios. E que se nós retornarmos ao capítulo 16 do primeiro livro de Reis, vamos descobrir que Jezabel, a famosa rainha Jezabel, que casou com Acabe, rei de Israel, ela era de Sidom, era uma princesa fenícia, então ela também era da nação dos fenícios. E quando chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma mulher, aquela mulher chamada mulher cananeia. Na verdade ela era Ciro-fenícia de nação. Portanto também ela era uma mulher fenícia, que teve aquele encontro com Jesus, onde a sua filha estava endemoniada, e ela passou por aquela prova de humildade, e Jesus admirou, né? Disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito assim como tu creste. Então percebemos que esse caso aqui está conectado com várias outras escrituras. Me parece aqui que Deus está mostrando que ele tem uma questão com os fenícios, no sentido de salvar. Veio Jezabel, que era ruim, dos fenícios, mas veio também a mulher cananeia, Ciro-fenícia, diz lá que ela era grega, Ciro-fenícia de nação. O Evangelho de Lucas é que registra essa passagem. Mas aqui nós vamos encontrar essa mulher de Sarepta de Sidom, que também era fenícia. E aqui, eu acredito que aqueles que estão familiarizados com a Bíblia já conhecem de qual salteado essa história. Por isso que eu vou destacar algumas coisas somente. Essa história da mulher, essa mulher viúva de Sarepta de Sidom, Jesus menciona essa mulher quando ele fala da agenda do Messias em Lucas capítulo 4, quando Jesus está pregando na cidade de Nazaré, quando ele inicia o seu ministério. Então, ele vai dizer, Jesus vai dizer o seguinte sobre essa mulher, veja só. Lucas 4, 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Então essa mulher viúva é famosa, citada no Novo Testamento, apesar de que a história dela está no Velho.
E aí eu quero contextualizar o seguinte. Foi uma época de fome. Das muitas passagens que a Bíblia menciona sobre fome, era essa época de fome nos dias do profeta Elias. É bom notar que essa fome do tempo do profeta Elias, ela durou 3 anos e 6 meses. Eu fico impressionado quando leio a Bíblia. Aonde é mencionada essa fome do tempo do profeta Elias, é dito que foram exatamente 3 meses, aliás, 3 anos e 6 meses. Ou seja, 3 anos e meio, ou seja, a metade dos 7 anos. E se nós lembrarmos, por exemplo, da época de José lá no Egito, em Gênesis, capítulo 41, houve uma fome no Egito. Só que no Egito a fome, ela foi precedida de 7 anos de fartura. Então José, interpretando os sonhos de Faraó, ele disse, olha, haverá 7 anos de grande fartura no Egito. Em seguida, virão 7 anos de fome, de muita fome. Então, vamos observar os detalhes que a Bíblia está nos ensinando a respeito de fome. Se nós iremos enfrentar uma fome mundial, que está aparecendo que sim, é o que se avizinha, né? Nós temos que saber os princípios que Deus nos ensina na Escritura para nós enfrentarmos essa situação. Então, eu posso até aqui, poderia destacar, embora não quero dogmatizar, mas é interessante que quando José interpreta o sonho de Faraó, ele diz que haveria primeiro 7 anos de fartura no Egito e depois 7 anos de fome. Parece que aquele ditado diz assim, depois da tempestade vem a bonança, ou pode ser o inverso também, porque aqui primeiro veio a bonança de 7 anos de fartura e depois seguiram-se 7 anos de fome. Mas Deus, cujos olhos não se desgrudam das nações, né? Apesar de que a ciência moderna, ou a pseudociência, diz que o universo é incomensurável, uma vastidão, dá até dor de cabeça só em pensar dos números, mas quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe que Deus não tira os olhos da terra, do ser humano, o acompanha diariamente, né? Então é bom refletir nisso. Aí eu fiquei pensando, se os 7 anos de fome que vieram no Egito é um princípio espiritual, os 3 anos e meio de fome que vieram no tempo do profeta Elias é a metade dos 7 anos de fome. Será que Deus está falando algo? De repente pode ser. E aí, quando nós chegamos um pouco mais na frente, talvez amanhã eu vá pregar sobre isso, já é na época do profeta Eliseu. Na época do profeta Eliseu, houve uma fome em Israel de 7 anos também. Então observe, 7 anos no Egito, fome, 7 anos de fome na época do profeta Eliseu, só que na época do profeta Elias, 3 anos e meio de fome. Eu percebo que à luz do Novo Testamento, especialmente de Apocalipse, o profeta Elias é identificado com a igreja dos últimos dias, né? O espírito da profecia, o espírito profético que estava sobre Elias estará sobre a igreja dos últimos dias. Então acredito que é uma conexão com o Apocalipse. E aí eu já digo para vocês, a impressão que eu tenho é que essa fome mundial, que eu acredito que se avizinha, ela terá uma duração de 3 anos e meio. A metade dos 7 anos. Isso é apenas eu não diria nem que é uma intuição, uma impressão, mas há algumas evidências, né? Indícios nessa direção. Então é bom a gente se acautelar, para não se apavorar, puxa, essa fome vai durar 300 anos. Não, pode ser que dure só 3 anos e meio. Então como foi que Deus lidou com a fome na época do profeta Elias, né? Eu quero só mostrar algumas coisas aqui, o seguinte, olha. A fome é um negócio sério. A fome é uma tragédia, é um negócio sério. Não podemos brincar com isso. Eu vou só mostrar aqui, no livro seguinte, no segundo livro de Reis, irmãos, no capítulo 6 do segundo livro de Reis, há uma fome em Samaria agora. E observe o que aconteceu nessa fome da cidade de Samaria, que foi sitiada, cercada. Geralmente o cerco da cidade durava 3 anos, né? Aproximadamente 3 anos ou 3 anos e meio. Vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 24. E sucedeu depois disto que Beni-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram, até o ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de uma medida de esterco de pombas
por 5 peças de prata. Nós não podemos imaginar, né, que essa fome que acometeu a cidade de Samaria durante o cerco dos seus inimigos, a cabeça de um jumento, né, vendido aí por um preço muito majorado, né? E uma medida do esterco de pombas. Já imaginou? Eles comeram esterco de pombas. E ainda, se eu continuar lendo, a coisa foi mais grave ainda. Veja só. Continuar lendo. Segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher gritou a ele, dizendo-lhe: acode, meu rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor te não acode, como te acudirei eu? Não tenho trigo nem vinho. Perguntou-lhe então o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: dá-me cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. Já imaginou isso, irmão? Elas comeram o próprio filho. Imaginou o desespero dessa fome aí? Então, a fome é algo muito sério. Será que a fome que se avizinha será desse nível? Não sabemos. Mas eu quero mostrar ainda em Apocalipse que a fome, né, Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e como a revelação dentro da Escritura é uma revelação progressiva, eu quero mostrar que a fome é um anjo. Nós estamos tão acostumados, né, com a nossa linguagem e tal, e não atentamos para as realidades espirituais. A fome é um anjo. Né, porque hoje eu não vou pregar sobre o tempo do profeta Eliseu, mas no livro no segundo livro de Reis, Eliseu vai dizer assim: o Senhor chamou a fome sobre a terra. Quando Eliseu diz assim, a fome virá à terra por 7 anos. Deus chamou a fome sobre a terra. A fome virá à terra por 7 anos. Dá a impressão assim, à luz do Antigo Testamento mesmo, que Deus chamou alguém, né, chamado fome. Aí quando nós chegamos em Apocalipse, capítulo 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse, o terceiro cavaleiro é a fome. Veja só como é que está lá. Apocalipse 6, verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem. Tem alguns que dizem vem ver, mas acredito que a versão mais correta é vem. Alguém chamou, né? Vem. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, a mesma linguagem que é usada em Samaria, só que lá é a cabeça de jumento e esterco de pombos. Aqui é uma medida de trigo e 3 medidas de cevada, mais uma escassez, né? E aí no verso 8 ele termina dizendo assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o Hades o seguia. Aqui está inferno, mas é o Hades o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. E esse é o tempo que está descrito em Apocalipse, que pode ser que nós estejamos nos aproximando dele. Não estou amedrontando ninguém, não estou amedrontando, estou apenas dizendo o que Deus revelou para que nós nos preparemos, né? Ele vai matar a 4ª parte da terra com a espada. Espada é a guerra. Com a fome, com a peste e com as feras da terra. O 4º cavaleiro do Apocalipse aí. Então, irmãos, mas aí, agora eu vou voltar para a história da viúva de Sarepta de Sidom. Como foi que Deus lidou com a fome no tempo do profeta Elias? Porque ali, creio eu, Deus nos ensina alguns princípios para lidar com a fome, né, que provavelmente virá sobre o mundo nestes nossos dias. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus, ele providenciou, né, a provisão. Abraão disse, né, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Então Deus fez a provisão para que o profeta Elias, ele não sofresse os efeitos dessa fome. Inicialmente Elias foi alimentado por um corvo, né? Primeiro livro de Reis 17, diz lá que os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, para Elias, às margens do ribeiro de Querite, até que a água secou.
Aí foi que Deus mandou que ele fosse a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva, disse, ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E aí a maneira como Deus lidou com a fome, percebemos que em primeiro lugar Deus estava procurando fazer a provisão para o profeta Elias. Elias era o homem de Deus. Elias ele é aquele que andava na presença de Deus. Eu acredito que Elias era uma figura da igreja, um tipo da igreja hoje. Então Deus tinha compromisso com Elias, por isso Deus proveu a alimentação de Elias. Só que essa viúva aí, de alguma maneira a viúva entrou aí por tabela. Jesus disse, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão uma viúva estrangeira. Essa mulher, ela também provavelmente era uma viúva pobre, a Bíblia fala de viúvas. Geralmente um problema da viúva, à luz da Bíblia, é que a viúva, ela foi desamparada, porque o marido era o protetor e o provedor, antigamente era assim, né? Pelo menos na Bíblia é um princípio espiritual. Agora, algumas coisas aqui na história da viúva de Sarepta é o seguinte, o profeta chegou para ela, né, e disse, dá-me uma vasilha com um pouco d'água, e ela foi buscar água. Aí o profeta disse, mas também traz para mim um pouco de pão. Né? Aí a mulher se revoltou, né? Ela disse, olha, eu não tenho mais pão. Eu estou aqui juntando uns gravetos e eu tenho lá em casa um pouquinho de farinha numa vasilha e um pouquinho de azeite numa botija e vou fazer um bolo para eu e meu filho comermos e morreremos, porque não tem mais nada. E aí, irmãos, eu quero mostrar aqui esse princípio. E aí ele disse, vai, faze como disseste, mas faze primeiro para mim, aí que está, olha, primeiro para mim, um pequeno bolo. Esse primeiro aí é a lei das primícias. Este é um princípio chamado o princípio das primícias. Deus é tão grande, tão importante, tão majestoso, tão especial, que ele exige da nossa parte as primícias. Em tudo Deus quer o primeiro lugar, né? A primeiro pedaço do bolo é para Deus. E nesse caso, ele vai envolver fé. Nós sabemos que é o princípio das primícias, envolve fé. Diz, olha, faz primeiro para mim um pequeno bolo. Porque assim diz o Senhor, né? Vamos ver aqui, vamos ler na Escritura mesmo para não errarmos assim. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Porque a fome lá em Israel era 3 anos e meio sem chuva. Uma economia agrária, né? Agricultura, pecuária. Só parou de chover, a fome veio. Então, essa mulher, ela botou em prática esse princípio, pela palavra do profeta. Ela fez, em primeiro lugar, a lei das primícias, ela fez primeiro um bolo para o profeta. E aí diz aí, o texto diz assim, ela foi e fez conforme a palavra de Elias, então comeu ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Deus está nos ensinando princípios. Então, eis o princípio das primícias. Ela não tinha quase nada, mas do pouquíssimo que ela tinha, ela fez primeiro algo para o profeta de Deus. Em segundo lugar, o outro princípio que eu vejo aí é o princípio da multiplicação. Né? Existe um princípio da multiplicação na Bíblia, um princípio espiritual, que Deus não faz surgir a comida do nada. Eu tenho lido de alguns magos, mágicos, gurus, até na direção da Índia, que fazem surgir, né? Eu ouvi falar de um que fazia surgir comida da mão, do nada. Só que quando a gente olha para a Bíblia, Deus não age assim. Ele multiplica a partir de alguma coisa que já existe. Então, por menor que seja a contribuição da viúva, por menor que fosse, mas quando ela deu um pouquinho para Deus, nas mãos de Deus multiplicou. Aí diz lá que o azeite nunca acabou na botija, nem a farinha na panela, porque ela foi colocada em andamento a lei da multiplicação, porque ela primeiro consagrou para Deus uma pequena parte. Nós vamos ver esse princípio do Novo Testamento na multiplicação dos pães, né, dos pães e dos peixes. Em João capítulo 6, né, está registrado lá que um garoto lá tinha
5 pães de cevada e 2 peixinhos, e aí ele deu aqueles pães e aqueles peixes para Jesus. Ele multiplicou, alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. É um princípio, né? Se nós crermos, colocarmos em prática, Deus está nos ensinando como nós nos comportarmos na fome que virá sobre a terra. Mas eu vejo aqui que, aí vem a questão, enquanto que a história da viúva até esse ponto é muito conhecida na igreja, mas a sequência, o que acontece depois daí, não é muito conhecida. Eu nunca vi ninguém pregar sobre esse texto. Mas eu creio que esse texto, na sequência, ele nos ensina pelo menos 2 mensagens, né? Depois de alguns dias, o filho da mulher adoeceu. Ali. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nem um fôlego ficou. Aí nós estamos assim, aprendendo a conhecer Deus. Quem é mesmo Deus? Como é que Deus age? Quais são os seus princípios? O Novo Testamento diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, como é que nós podemos imaginar isso? A mulher fez como o profeta tinha dito. Era para ser uma mulher abençoada, mas o filho dela adoeceu e morreu. E o filho dela morreu com o profeta Elias na casa dela. E aí eu creio que Deus ensina aqui como nós lidarmos com a questão da doença e da morte. Porque eu não vou entrar muito no detalhe desse texto aí, porque o tempo já está quase vencido. Mas o certo é que Elias ressuscitou o filho desta mulher. Só que a maneira como Elias ressuscitou o filho dela, a gente vê a grande dificuldade em Elias. Se nós compararmos o modus operandi de Elias com o modus operandi de Jesus, nós vamos ver uma diferença tremenda, né? Elias teve a maior dificuldade. Claro que Elias não tinha precedente disso aí. Vamos ver como é que fez aqui. Verso 19. E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu colo e o levou para cima ao seu quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro, que me hospeda, afligiste, matando-lhe o filho. O profeta se escandalizou com Deus. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes. Clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. Então, nada que está na Bíblia é por acaso. Tudo tem uma finalidade de ensinar, né? Deus quer nos ensinar algo, está revelando algo. E aqui, nesse caso aqui, creio eu, como lidar com a doença e a morte. Temos no Novo Testamento 2 casos muito parecidos com esse. É o caso de Lázaro, que quando Jesus soube que ele estava doente, Jesus ficou mais 4 dias, esperando até que ele morresse, e quando ele chegou lá na casa, as 2 irmãs disseram: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. E também tem a filha de Jairo, porque quando Jairo chegou à presença de Jesus para pedir ajuda, a menina de 12 anos ainda estava viva. Mas Jesus foi interrompido no meio do caminho por aquela mulher hemorrágica, e quando ele chegou à casa da menina, ela já estava morta, mas Jesus a ressuscitou. Então Deus está nos ensinando algo que se avizinha aí, porque fome e peste. Os juízos repetidamente estão revelados na Bíblia do Velho Testamento: a espada é a guerra, a fome pode ser consequência da guerra, a peste é a doença, que pode ser consequência também da fome, mas pode vir antes, né? Nós estamos vendo hoje a peste graçando por todo lugar. E aí Apocalipse ainda fala das feras da terra, que muitas vezes no Antigo Testamento fala também das feras da terra. E aqui o profeta lidou com o caso da morte do menino, e aí diz, através da oração, Deus ouviu a voz de Elias, né? Deus ouviu, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, o menino ressuscitou. Então, eu estou vendo aqui nesse texto o seguinte, como Deus lidou com a fome de Elias e com a fome da viúva do seu filho, obedecendo os princípios que ele mesmo criou, né, os princípios das primícias, os princípios da multiplicação, e como ele lidou aqui com o caso da doença e da morte do garoto. E eu quero lembrar o seguinte:
Durante o seu ministério, Jesus ressuscitou, pelo menos tem 3 pessoas registradas que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim e ressuscitou a filha de Jairo. Esses são documentados no Novo Testamento. Só que observa o seguinte princípio: Jesus não ressuscitou pessoa velha, Jesus só ressuscitou gente nova. Então nem perca tempo orando por uma pessoa velha que morreu, porque já cumpriu o seu dia, né? Mas a pessoa nova não. Você pode até orar se tiver fé. Agora, tem uma coisa aqui, que aqui é que está o grande segredo desse texto, que eu quero mostrar para vocês agora. Deus cuidou da fome, Deus cuidou da doença e da morte. Agora, tem uma coisa que Deus sempre visa, é a salvação da alma. E eu vou mostrar aqui que tudo isso aconteceu porque Deus queria salvar a alma desta mulher. Vamos ver aqui. Verso 24. De 1º livro de Reis, 17. Então a mulher disse a Elias: nisto conheça agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meus irmãos, olha só, observe isso, olha. Fazia tempo que Elias estava na casa dela. A mulher testemunhava o milagre do azeite e da farinha sendo multiplicado diariamente. Mas a mulher não cria. Ela até chamou Elias de homem de Deus, né? No verso 18 diz: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Mas agora a mulher está confessando. Nisto o quê? Neste fato de Elias ter ressuscitado o filho dela. Nisto, conheço agora, ou seja, a partir desse momento agora, eu conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Na linguagem do Novo Testamento teria sido escrito o seguinte: e creu ela e toda a sua casa. E ela creu. Mas na linguagem do Antigo Testamento, quando ela diz assim: nisto eu conheço agora que tu és homem de Deus. Homem de Deus é uma expressão que significa profeta. Onde houver homem de Deus é o profeta. Por todo o Antigo Testamento, o profeta é chamado de homem de Deus. Então, irmãos, creio eu que agora essa mulher foi salva, porque antes ela não cria. Eu posso até imaginar essa viúva com o profeta lá dentro da casa dela, o azeite nunca acabava, a farinha também não acabava. E eu olhava para Elias, eu imagino que ela pensava: esse homem aí, esse velhão, acho que Elias já era meu velhão, né? Ele está aqui hospedado na minha casa, o cara fica aqui comendo e bebendo aqui, né? E tal, mas ela não acreditava. Eu não sei, a incredulidade do ser humano às vezes é espantosa, às vezes é um mistério, porque ela viu o milagre todo dia acontecendo na casa dela, mas ela não cria. Aí foi preciso Deus queria salvar essa mulher. Então Deus deu uma sacudida radical na vida dela. Deus tocou no calcanhar de Aquiles. Deus tocou no ponto nevrálgico. Deus tocou no ponto mais sensível, que era o filho dela. E quando o filho dela morreu, abalaram-se as estruturas emocionais. E aí ela não tinha mais esperança, porque ela não acreditava que Deus pudesse ressuscitar por meio do profeta. E aí quando o profeta ressuscitou o filho dela, agora ela creu. Eu acredito que essa mulher foi salva. Por isso que Jesus citou o nome dela em Lucas capítulo 4. Acredito que ela foi salva porque Naamã Sírio também foi salvo e foi citado por Jesus também no mesmo texto. Então, eu creio que Deus quer ajudar na fome. Basta ver os princípios aqui. Ajudar na fome. A fome que pode vir ao mundo desses dias agora, que pode ser de 3 anos e meio, eu só estou, vamos dizer assim, chutando, né? Não estou dogmatizando, mas há indícios nessa direção. A fome, Deus quer ajudar, como ajudou o profeta, ajudou a viúva. Na doença e na morte, também Deus entrou ali para ajudar. E também na salvação da alma, porque afinal, a salvação da alma é que Deus também está visando. E às vezes para salvar a alma da pessoa, Ele permite que haja um abalo, que desgraças aconteçam, para que as pessoas se arrependam da sua incredulidade e creiam na mão de Deus através de Jesus Cristo. Então, talvez eu vou fazer outra mensagem ainda sobre fome, mas por hoje vai ser só essa introdução aí. E que dessa fome que parece aviziar, não se muda, né? Eu gostaria de dizer, as coisas vão passar, logo isso estará voltado ao normal. Não posso dizer isso porque eu não sei. E quando eu olho para a Bíblia,
especialmente em Apocalipse. Não é isso que Apocalipse diz, mas devemos nos preparar para enfrentar o que vier, sabendo que Deus, Ele está interessado em nos ajudar a dar alimento, né? A dar saúde e a salvação da alma, que é o principal. Então, que Deus abençoe você, em nome de Jesus.